Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. É um prazer poder servi-los mais uma vez com a palavra do Senhor hoje à noite. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14. Esse será o texto que, com a graça de Deus, nós estaremos usando para a nossa breve reflexão de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, nós estaremos pensando a respeito do poder do amor, de como nós podemos transformar a vida de pessoas as quais amamos quando as colocamos na presença do Senhor Jesus, para que através do seu poder extraordinário Ele transforme as vidas e as realidades dessas pessoas. É isso que eu observo na vida desse pai que nós estudaremos aqui, um homem que enfrentou muitos percalços ao longo de muitos anos, que na porção final dessa jornada, prestes a ter a sua vida transformada, ele enfrentou, quem sabe, o maior de todos os seus dilemas, mas por meio da graça de Deus ele conseguiu perseverar e viu de fato o poder de Deus manifestar-se em sua vida. É uma palavra de encorajamento. Eu espero que, se porventura você chegou aqui cansado, que Deus possa lhe encorajar por meio dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Ao que o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o demônio o lança no fogo e na água, com o objetivo de matá-lo. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, chorando: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Ao que o Senhor Jesus respondeu: porque aquele tipo de demônio não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Meus irmãos, que Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Meu Deus, nós louvamos ao Senhor pelo tempo de culto magnífico que nós tivemos até aqui. Obrigado pelas belas canções que nós tivemos a oportunidade de cantar, pelas orações que nós realizamos. Agora, meu Deus, nós rogamos ao Senhor humildemente para que por meio da Tua graça, o Senhor possa tratar conosco por meio da Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma maneira simples, de uma maneira objetiva. Sobretudo, ó Pai, se essa for a Tua vontade, para que nós possamos sair daqui confortados, consolados, encorajados, na certeza de que há poder suficiente no Evangelho para transformar
e para resolver toda e qualquer demanda em nossa vida, por mais impossível que ela possa parecer aos nossos olhos. Meu Deus, é dessa maneira que nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, quando o sofrimento bate à nossa porta, os evangelistas, eles não nos fornecem essa informação, mas esse pai de família, seguramente, em determinado momento da sua vida, em um dia, que tinha tudo para ser um dia qualquer, recebeu uma notícia da sua esposa, de que ela se encontrava grávida. E que notícia extraordinária é essa, não é? Eu lembro com muita alegria em meu coração quando Raíssa compartilhou comigo que nós teríamos um primeiro bebê, depois um segundo. É um momento muito especial na vida de qualquer ser humano. Que situação extraordinária. E é interessante porque desde o primeiro momento em que nós recebemos essa informação de que uma vida está sendo gerada, de que um novo ser humano vai nascer para a maior glória de Deus, nós já criamos inúmeras expectativas em nosso coração. Em um primeiro momento, nós pouco nos preocupamos com o sexo, se vai ser um menininho, uma menininha. A alegria é pelo fato de que Deus nos abençoou com mais uma pessoa, um filho, para nós amarmos. Depois, com o tempo, essas especulações são normais, né? Será que vai ser um menino? E como vai se chamar? Ou uma menina? E nós nos preocupamos com as roupinhas, com o quartinho, a maneira com que vamos reorganizar a nossa vida para receber essa pessoa que será tão profundamente amada. Até que aqueles meses se passam e finalmente a misericórdia do Senhor permite que aquela criança venha ao mundo e ela nasce. E então, irmãos, quando nós temos a oportunidade de colocar um filho nos braços pela primeira vez, meu Deus, que experiência. Não se pode colocar em palavras. Aqueles que já viveram essa experiência sabem de quão preciosa é essa experiência. E aquela criança começa a crescer e tudo que nós queremos enquanto papais e mamães é que ela cresça bem, saudável e que compreenda a mensagem da cruz, se torne um homem ou uma mulher de Deus, vivendo suas próprias experiências, contribuindo com a expansão do reino de Deus e com a manifestação da glória do Senhor até os confins da terra. Eu creio que os objetivos desse homem, dessa história, eram dos melhores. Ele queria que aquele bebê crescesse saudável e que tivesse uma vida que servisse para a maior glória do grande Deus de Israel. Mas em um dia, uma situação terrível aconteceu. Sendo o garoto ainda muito pequeno, o termo grego aponta para um bebê, quem sabe, ou para uma criança de tenra idade. Um espírito maligno, perverso, vindo do próprio inferno, se apoderou da vida daquela criança. Ora, irmão, se nós, enquanto papais e mamães, nos sentimos impotentes ante um resfriado, que dirá diante de uma situação tão terrível, tão grotesca como essa? Mas não era uma possessão qualquer, não se tratava de uma influência de menor importância. O espírito era por demais perverso, e sempre que se apoderava daquele garoto, o lançava no fogo com o objetivo de matá-lo queimado, ou na água com o objetivo de matá-lo afogado. E com o passar do tempo, eu quero acreditar que o corpo daquele garoto se tornou um amontoado de inúmeras cicatrizes. O papai e a mamãe não conseguiam mais realizar qualquer tarefa, por mais simples que a tarefa pudesse parecer, porque todos queriam estar com os olhos fitos naquele garoto. Um único descuido, e você poderia encontrar o corpo inerte de uma criança dentro de uma fogueira. Mas que situação mais calamitosa. Até que esse homem ouviu falar a respeito da fama de um filho de um carpinteiro, que com 30 anos de idade começou uma jornada avassaladora, pregando uma mensagem extraordinária. As informações davam conta de que as pessoas que eram deficientes reuniam condições de voltar a andar. Os cegos voltavam a ver. E até os mortos ressuscitavam. O poder dele era extraordinário. Jamais se tinha ouvido falar de nada parecido. E a pregação daquele homem, a mensagem que ele compartilhava era sublime. As pessoas que não tinham problemas físicos, ou que não eram acometidas de patologias, mas que eram angustiadas em seu coração, se viam libertas. Não importava quão profundo fosse o poço de melancolia atroz em que aquela pessoa se encontrava, a mensagem daquele homem tinha o poder de resgatar. Não importava quão negra fosse a história,
O evangelho pregado por aquele homem reunia condições de sempre escrever uma nova história. Então esse homem não teve dúvida no seu coração. Seu objetivo agora era colocar o seu filho na presença daquele homem, não importando o que viesse a acontecer. O filho daquele homem precisava de um encontro urgente com o Senhor Jesus. E quando esse homem se aproximou do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vivia uma das experiências mais impressionantes, mais emblemáticas da sua vida, no Monte da Transfiguração. Jesus havia convidado os discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago, João. Eles haviam subido com o Senhor Jesus até aquela montanha. Estando no cume daquela montanha, o Senhor Jesus foi transfigurado à vista deles. Esteve em um corpo de glória. Moisés e Elias estavam ali com o Senhor. Até que finalmente aquela experiência extraordinária terminou e eles desceram. Mas enquanto eles estavam ali vivendo aquela experiência, onde a glória do Deus Todo-Poderoso estava se manifestando na vida do seu Filho amado, o verso 14 nos diz que uma numerosa multidão esperava o Senhor Jesus descer. E ao tempo em que ele descia, escribas, doutores da lei, estavam discutindo com seus discípulos. Um assunto que envolvia aqueles que não haviam subido até a montanha. Os ânimos estavam acalorados, havia uma expressão de asco, de chacota no semblante dos escribas. Os discípulos, por sua vez, tentavam se defender. A situação era difícil. E a multidão, ávida por saber quem venceria aquele embate, aquela querela, aquela discussão, rodeava os discípulos à procura de algo que lhes apetecesse a curiosidade. Eles queriam saber quem venceriam aquela discussão, aquela disputa. Mas o verso 15 diz que, uma vez que o Senhor Jesus chegou, a multidão foi tomada de surpresa. Ao que parece, eles se desvencilharam da discussão que acontecia bem ao lado, porque colocaram os olhos em Jesus, e uma vez que eles colocaram os olhos em Jesus, eles não conseguiam mais tirar os olhos dele. O verso 15 diz que toda a multidão, ao ver Jesus, foi tomada de surpresa. E quando você lê esse texto, a sua pergunta é: mas o que será que eles viram em Jesus? Ora, irmãos, o semblante de Jesus, a expressão de Jesus devia ser qualquer coisa extraordinária. Um pastor viveu no século XVIII, Robert McKean. Ele agrega muito à minha vida. O plano de leitura que eu uso até hoje, por muitos anos, é o plano de leitura que foi elaborado por esse pastor, Robert McKean. Grande homem de Deus, que infelizmente morreu muito jovem, com 29 anos de idade. E diz a história que o pastor Robert, sendo ainda garoto, pregador do evangelho, um pastor recém-ordenado, gastava muito tempo em oração no seu gabinete. E o gabinete dele ficava assim, bem próximo do púlpito que ele ocupava para pregar o evangelho. E segundo os historiadores, quando aquele rapaz, muito jovem ainda, saía do seu gabinete e caminhava em direção ao púlpito, a assistência, os irmãos que estavam na nave do templo, começavam a chorar. E quando as pessoas perguntavam a razão pela qual eles se emocionavam daquela maneira, elas diziam o seguinte: é que nós temos certeza de que o nosso pastor está saindo da presença de Deus para a nossa presença. Se um homem sujeito às mesmas paixões que nós causava esse impacto nas pessoas que colocavam os olhos nele, imagine que impacto não causou o Senhor Jesus quando ele desceu do monte da transfiguração. As pessoas estavam boquiabertas, porque o Senhor Jesus de fato é esse homem extraordinário, sublime, excelso, magnífico. Mas infelizmente, irmãos, enquanto uns ficam maravilhados, outros perdem tempo. Os discípulos discutiam com os doutores da lei uma questão que não tinha tamanha importância se comparado à situação calamitosa daquele pai de família com um filho miseravelmente endemoniado. Quantas pessoas, à semelhança dos discípulos, nesse texto, nesse contexto que nós estamos estudando aqui, da mesma forma não perdem tempo com discussões paralelas, acessórias. Há muito tempo eu lia um livro e nesse livro o autor dizia que a nossa energia vital é muito sublime e muito tênue, ela é pouca. O pastor Rony hoje pela manhã tratava a respeito das demandas da vida, da quantidade de anos que geralmente um ser humano tem para viver. E é muito bom, irmãos, quando o Senhor nos oferece um coração sábio para nós sopesarmos os nossos dias, porque não são todas as batalhas que devem ser travadas.
Não são em todos os dilemas da vida que nós devemos nos envolver. Nós precisamos escolher com cuidado onde nós vamos usar a nossa vida, com que nós vamos gastar a nossa energia vital, que é finita, que é limitada. Todos nós gostaríamos de viver muito mais, mas segundo Moisés, no Salmo 90, a vida de um homem é 70 anos. Alguns podem viver até mais, mas o pastor Rony explicava hoje pela manhã que com muita dificuldade. Então Jesus queria saber qual era a razão da discussão dos discípulos com os doutores da lei. Como que se, sendo onisciente, Jesus sopesasse a situação do coração daquele pai de família, daquele rapazinho miseravelmente endemoniado, e o que os discípulos faziam enquanto tudo isso acontecia. Então Jesus queria saber qual era a razão da discussão, porque os discípulos estavam discutindo com os escribas. Mas acontece que não houve tempo para a resposta, porque no verso 17, está escrito que um homem, dentre a multidão, tomou a palavra, e ele disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Meus irmãos, o homem ouvia atentamente tudo aquilo. Ele, da mesma forma, acredito eu, também estava impactado com o semblante extraordinário do Senhor Jesus. E esse homem não queria, irmãos, gastar o tempo precioso da vida dele, sobretudo enquanto o filho dele se encontrava naquela situação tão difícil, ouvindo a respeito de questiúnculas teológicas. A teologia, ela é formidável. Nós somos apaixonados por boa teologia. Mas luz na mente sem fogo no coração, irmãos, não serve para lá muita coisa. Nós precisamos de uma teologia que ilumine a nossa mente, mas nós precisamos estar tão próximos do Senhor Jesus a ponto de fazer com que o nosso coração permaneça aquecido. Porque o Senhor Jesus não precisa meramente de teólogos, Ele precisa de adoradores. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Há muitas pessoas que são fenomenais no que dizem respeito à teologia, mas não conseguem adorar o Senhor Jesus da maneira como Ele deve ser adorado. Então nós olhamos para o panorama que esse homem apresenta. Ele diz: ouvi falar a respeito da tua fama, Senhor. Quando cheguei aqui o Senhor não estava. Ao que parece o Senhor estava lá em cima na montanha. Mas eu tinha pressa, os teus discípulos estavam aqui, homens que caminham com o Senhor, que ouvem as palavras que saem dos teus lábios como verdadeiras torrentes de graça. Eu apresentei o meu filhinho, está aqui ele. A situação é desesperadora, eu não queria mais esperar. Porque esse demônio, quando atua sobre o meu filho, é de partir o coração, ele o deixa mudo. Lança-o por terra e o meu filho começa a espumar, Senhor. Ele fica rangendo os dentes e ele vai definhando a ponto de ficar apenas pele e osso. Que situação, meus irmãos. Lucas, escrevendo essa mesma passagem no capítulo 9, diz que o homem surgiu no meio da multidão, gritando em alta voz, implorando a Jesus que olhasse para o seu filho, porque era um filho único, dizendo que um espírito perverso se apoderava dele, e o menino começava a gritar, e se jogava por terra, e convulsionava até expulsar, e dificilmente o deixava, até tê-lo deixado completamente quebrantado, ao quebrado, caído ao chão, pobre criança. Mateus, por sua vez, diz que muitas vezes o garoto havia caído no fogo, muitas outras na água, e os discípulos não puderam fazer nada. Charles Spurgeon reuniu todos os alunos no seminário numa sala de aula. Os meninos estavam muito preocupados com o currículo do seminário. Afinal de contas, não era qualquer coisa estudar na escola de pastores do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Preocupado com a maneira com que os garotos viam o currículo, em detrimento do chamado, da beleza de servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Spurgeon perguntou assim para eles: na opinião de vocês, que espécie de homens são os ministros do Evangelho?
E eles não souberam responder. Então Spurgeon respondeu, ele disse: os homens de Deus precisam ser trovões quando estiverem pregando e relâmpagos quando estiverem conversando. Eles devem arder em oração, brilhar na vida e consumir-se no poder do Espírito Santo. Porque se eles não viverem dessa maneira, eles não serão capazes de realizar absolutamente nada. Se eles não forem como verdadeiros Sansões espirituais, como eles podem vencer o leão rugidor? Se não houver poder evangélico em suas vidas, como as portas do inferno serão levantadas sobre as suas dobradiças? Pregar o evangelho é a mais sublime responsabilidade de qualquer homem e mulher. E para que isso aconteça da maneira correta, o Espírito Santo precisa inundar não simplesmente a mente do homem, mas sobretudo o seu coração. Meus irmãos, nós precisamos de luz na mente, mas nós precisamos de fogo em nosso coração. Os discípulos caminhavam com Jesus, eles tinham uma boa teologia, sabiam que era no nome de Jesus que os demônios eram expulsos, mas naquele momento eles colocaram as mãos sobre aquele garoto e não aconteceu absolutamente nada. No século passado houve um grande avivamento no meio dos Zulus, lá na África do Sul. Havia um missionário, pastor reformado, Erlo Stegen, grande homem de Deus, pregava o evangelho entre os Zulus. E ele falava a respeito de um Jesus libertador, de um Jesus transformador, de um Jesus que apanhava as nossas vidas, não importando as circunstâncias, e a transformava de uma forma extraordinária. Uma senhora, viúva, mãe de família, ouviu falar a respeito da pregação daquele homem. E ela caminhou por muito tempo até chegar ao local onde ele pregava o evangelho e o implorou para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha se encontrava terrivelmente endemoniada. E aquele pastor foi. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma menina pré-adolescente, magérrima, amarrada em um tronco, com arames. E os arames entravam nos pulsos e nas pernas dela, porque ela ficava tentando desvencilhar-se, se soltar dos arames. E ele, consternado com aquela visão, perguntou para a mãe: mas por que a senhora amarrou dessa maneira? A visão era terrível. E a mãe disse: é porque cordas não são suficientes, nós já tentamos de todas as formas, e quando ela se solta, ela tenta se matar, ela invade as propriedades, e ela solta os animais dos vizinhos, destrói as plantações, ela já invadiu a escolinha aqui da vila, as crianças ficam desesperadas, todos a temem, ela pronuncia ações que são horríveis. E eu temo que ela se liberte, que algo ruim aconteça com ela, porque às vezes ela entra na floresta e são necessários muitos e muitos homens da vila para encontrá-la, contê-la e finalmente trazê-la de volta para casa. Eu não sei mais o que é dormir, eu não sei mais o que é comer, eu não tenho mais um minuto de paz na minha vida, mas ouvi falar de que o Senhor prega a respeito de um Deus que é todo poderoso. Se o Senhor puder fazer qualquer coisa por mim, faça, porque eu não aguento mais. E aquele pastor naquele momento não conseguiu fazer nada. Então ele ligou para 3 pastores amigos dele, e se reuniram agora 4 homens de Deus e oraram por aquela moça, e não aconteceu nada. E insatisfeito com isso, o pastor Erlo pediu permissão àquela senhora para levá-las até a casa dele. Ele colocou aquela senhora e a filha dela num quarto específico na casa dele, para por alguns dias tentar fazer algo por aquela criança. 3 semanas se passaram e não aconteceu nada. Então finalmente aquele homem tomou uma decisão e ele disse: Senhor, dessa maneira nós não temos como continuar. E ele foi buscar a Deus, irmãos, para que Deus resolvesse aquela situação. E foi um homem com os joelhos dobrados, dizendo para Deus que precisava mais do seu poder, que acendeu o pavio de um grande avivamento. Porque uma segunda pessoa também ficou insatisfeita com aquela situação e disse: eu também não suporto olhar para essa cena, eu também quero fazer alguma coisa. E uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, e uma sexta. E daí a pouco todo o povo do Senhor estava com os joelhos dobrados, dizendo: Senhor, nós somos o teu povo, nós acreditamos na tua palavra, nós temos o teu Espírito em nós precisamos que o Senhor, por meio da sua graça, faça alguma coisa. E o Senhor libertou não apenas aquela moça, mas centenas de outras pessoas para a glória do nome dele, em um dos maiores avivamentos da história.
Basta que uma pessoa inconformada com a situação, irmãos, sinta no coração o desejo de fazer algo, e eu creio que por meio da sua graça e da sua misericórdia, coisas extraordinárias poderão acontecer. Então o Senhor Jesus chama aquele homem e pergunta para ele: meu filho, há quanto tempo isso acontece? Há quanto tempo isso acontece? E o rapaz diz: desde que ele é garoto, desde que era criança. E qual a reação de Jesus, irmãos, ante a tamanho sofrimento? A mesma do Érlo, a mesma de muitos outros ao longo da história. Verso 19: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Irmãos, nós precisamos de algo mais em nossas vidas. Nós precisamos de um desejo maior, nós precisamos de uma entrega maior, nós precisamos de um compromisso maior. Durante essa semana, eu tive a oportunidade de pensar sobre avivamento 2 vezes, em 2 pregações. Eu li muita literatura a respeito de avivamento. No ano de 2020 foi o ano em que eu mais li a respeito de avivamento. E durante esses dias eu tenho me perguntado: Senhor, por que o Senhor não nos visita com esse poder extraordinário? O que nós precisamos fazer, Senhor? Eu entendo, meus irmãos, que não somos nós que agendamos avivamento, nós não pautamos a agenda de Deus. Mas se nós fizermos uma análise histórica, houve períodos de avivamento em inúmeros países. Gerações como a do Jonathan Edwards, século XVIII, por exemplo, foram visitadas por inúmeros. Edwards, ainda garoto, viveu pelo menos 3. Na fase adulta da sua vida, alguns outros. E assim George Whitefield, John Wesley, Carlos Wesley. Os nossos irmãos no País de Gales, no século passado, os nossos irmãos pentecostais na Rua Azusa, nos Estados Unidos, século passado, da mesma forma, algo extraordinário, uma obra magnífica do Senhor. E infelizmente aqui em nosso Brasil, irmãos, nós não temos uma visita extraordinária do Senhor para termos um avivamento em nossa história. Eu sei, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, por meio da graça e misericórdia do Senhor, tem feito coisas extraordinárias em nosso país. Nós temos grandes homens e mulheres de Deus que são, de fato, grandes heróis da nossa fé. Mas eu oro por algo para a nossa nação, para a nossa geração, porque Jesus se refere à sua geração, a tendo como incrédula, de coração duro, por não se compadecer de cenas como a cena desse pai de família, que estava aqui com o coração partido, à procura de esperança para a vida do seu filho, e bem assim da sua família. E Jesus pergunta para ele: há quanto tempo isso acontece? E o homem responde: desde a infância. E aí, irmãos, a minha imaginação vai embora, porque eu tenho 2 filhos. Eu fico imaginando a vida desse homem, como era criar esse menino, irmãos. Como era as noites em casa, para essa família dormir, e para tomar conta desse menino, e como esse menino se alimentava, como era dar banho nele, vesti-lo, como era acompanhá-lo ao longo do dia. Irmãos, o meu coração fica muito pesado, o seu não. E há garotos e há garotas nos dias atuais que são dessa maneira. Talvez não exista um espírito perverso como esse atuando para lançá-los na água ou no fogo, mas há papais e mamães que agora não possuem paz para sair de casa, porque se voltarem os objetos não estarão mais lá, o filho vai sumir com a televisão, ou vai sumir com um aparelho de som, com um computador. Ninguém tem paz de deixar um aparelho celular em canto nenhum. A filha sai de casa hoje, a mãe fica com o coração na mão, sem saber quando verá a filha novamente. Em festas, em companhias de pessoas, às vezes sem voltar para casa, sem dar uma notícia, 2, 3, 4 dias, e como fica o coração de um pai, e como fica o coração de uma mãe. Às vezes é uma mamãe com filhinhos pequenos preocupados, porque o papai vai chegar, e talvez vai chegar mais uma vez embriagado, e pode estar violento, de cabeça quente, e a mãe preocupada com os filhinhos, e os filhinhos preocupados com a mamãe, e aquele homem ali, cheio de álcool em sua mente, até sem saber de fato o que está fazendo, perdeu a posse das suas faculdades. É tanto sofrimento, irmãos, são tantas angústias que nos visitam, que nós
que nós podemos até respeitadas as devidas proporções, quem sabe sentir um pouco com o coração do Senhor Jesus, e se perguntar por que tamanha é a nossa incredulidade, porque eu creio que se nós desejássemos nos envolver um pouco mais, nós conseguiríamos ajudar mais pessoas e quem sabe salvar mais vidas, irmãos, né? Semana passada o pastor Rony estava aqui com o coração pesado, nós temos um alvo de ofertas missionárias. Para você, meu querido irmão, que talvez não entenda a dimensão do trabalho, pode parecer pouca coisa, mas nós estarmos se aproximando do dia de enviar os salários dos missionários e nós não temos essa quantia, do ponto de vista da missão, é de partir o coração, irmãos. É de fazer você dobrar o seu joelho e conversar com Deus, mas Senhor, o que está acontecendo? O que nós temos feito de errado, Senhor? Nos oriente. Nos ajude a melhorar, meu Deus. Porque, irmãos, eu digo para vocês que o desejo do meu coração é aumentar esse recurso, é adotar mais missionários, é levar mais pessoas pregando o Evangelho. Eu ouvi falar a respeito dos irmãos que junto com o nosso irmão Roger, com a irmã Társila, foram até algumas praças aqui da cidade, cuidar daquelas pessoas. Eu conversava com Raíssa, que chamado magnífico, irmãos. Pessoas corajosas, cheias do poder do Espírito Santo, no meio de pessoas que até mesmo o Estado tem dificuldade de controlar e de cuidar, mas estão ali na convicção de que o Espírito Santo tem poder, de que Deus é maior, alimentando vidas, não simplesmente fisicamente, mas sobretudo espiritualmente, levando uma palavra de esperança. E como nós precisamos desse exército celestial que se levante e faça coisas extraordinárias para a maior glória de Deus. Isso inquietou o coração de Jesus. Sendo onisciente, ele fez questão de perguntar a esse homem, compartilhar do seu sofrimento, da sua dor, há quanto tempo isso acontece? E aquele pai de família disse: desde a infância. E muitas vezes, não uma ou duas, mas muitas vezes, o demônio o lança no fogo e na água com o objetivo de matá-lo. A expressão que ele usa, apoleme, é a raiz etimológica da palavra apolion, do tentador, do inimigo, deste que é o perverso das nossas almas. O objetivo do demônio era destruir um garoto. E você olha para esse cenário, espiritualmente falando, e você tem uma ideia de como esse mundo espiritual pode se tornar tão perverso, e de como o exército que nos é contrário é vil e é mau. Porque para tentar destruir dessa maneira tão articulada, tão meticulosa, a vida de uma criança, o ser por trás deve ser de fato dos mais vis e dos mais perversos. E por que é que a igreja não consegue, irmãos, odiar tanto esse mundo de trevas e combatê-lo e se levantar de fato como um exército celestial e fazer frente a ele? Porque se Jesus diz que esses demônios vieram para nos matar e para nos saquear e para nos destruir, porque algumas pessoas flertam com esse mundo. E às vezes até fazem concessões a ele. Ah, mas não tem nada demais, é cultura. Ah, mas todo mundo está fazendo agora. Guarde o seu coração. Porque diante de lutas como essa, todos nós aqui somos meninos. É pobre a imaginação de qualquer de nós tentando imaginar uma criança de colo dentro de uma fogueira endemoniada. O que o Senhor pode fazer pelo meu filho? E Jesus, irmãos, pergunta algo àquele homem que é extraordinário. Tantos e tantos anos de sofrimento, desespero profundo. A última experiência desse homem, meu Deus, que trauma. 9 discípulos não puderam fazer nada. E agora Jesus tenta resgatar a esperança que bruxuleava no coração dele, como uma vela prestes a se apagar. Meu filho, você ainda consegue reunir forças para crer? Você ainda consegue crer?
Jesus queria restaurar não apenas a criança, Jesus também queria restaurar o próprio pai. E a resposta do pai, irmãos, é uma das respostas mais sinceras de toda a palavra de Deus. Ele diz assim: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. É como se ele dissesse, irmãos, com outras palavras: Senhor, não permita que haja qualquer coisa em mim que prejudique essa criança. Não permita que eu seja um empecilho, Senhor. Eu creio, mas Tu conheces o meu coração, Deus. Tu me acompanhaste naquelas noites em claro, na minha luta para alimentar esse menino, para protegê-lo, para guardá-lo. Tu sabes como o meu coração se encontra agora. Se porventura houver qualquer raiz de incredulidade em mim, que impeça o Senhor de transformar a vida do meu filho agora, me ajude na minha falta de fé, na minha incredulidade. Tenha misericórdia de mim. Que resposta extraordinária. Irmãos, a um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. Então eis a ordem: tragam o menino. Tragam o menino. E Jesus disse: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse rapaz, saia desse menino, e nunca mais volte a ele. E clamando, o demônio agitou a criança e o menino caiu. E ele convulsionou de tal forma que as pessoas olharam para ele e disseram: está morto. Mas Jesus o tomou pela mão, o ergueu. E que cena extraordinária, irmãos. O menino se levantou. Há pessoas nesse momento que precisam ser erguidas pelo Senhor Jesus. Estão caídas, acham que são senhoras, senhores das suas próprias vidas, que estão no controle. Não sabem essas pessoas que não controlam absolutamente nada. Estão perdidas. Precisam de libertação, de transformação. E Jesus tem poder para transformar vidas ainda nos dias atuais, irmãos. Basta que nós saiamos compartilhando essa mensagem que já transformou as nossas vidas, né? Como diz nosso irmão Roger, nós somos prova disso, irmãos, de que há poder transformador no Evangelho de Jesus Cristo. E agora eu gasto 2 ou 3 segundos da minha vida imaginando aquele homem colocando os olhos no filhinho dele, né? Colocando o braço, mas será que é real? É o poder do Evangelho, não é, irmãos? Mas será que é real? Interagindo com ele, fazendo perguntas. Eu acho que ele abraçava, beijava e olhava, abraçava, beijava e olhava. Irmãos, você consegue imaginar essa cena? Como esse rapaz voltou para casa com o filho no colo, e a mamãe, que talvez nem soubesse dessa empreitada do pai, quando o pai retornou para casa, compartilhou a história, e ela viu aquele menino. Irmãos, nós às vezes procuramos felicidade demais, não é? Nós procuramos felicidade demais, nós achamos que felicidade está tão longe de nós. Mas é a próxima reforma, é o próximo veículo, é a próxima viagem. Nós olhamos para uma história dessa. E se você está nesse local público de adoração, sentado com o seu filhinho, a sua filhinha do seu lado, perfeito, para a glória de Deus, se sinta bem-aventurados. Não há felicidade maior que essa. Não há felicidade maior, se você tem filhos pequenos ainda, de se deitar com o seu cônjuge em um quarto, sabendo que os seus filhos estão saudáveis, bem guardados no quarto ao lado. Meu Deus, irmãos, isso é extraordinário! Isso é sensacional! E os dias depois da cura? E aquele pai acordando à noite, passando só para olhar o filho dormindo tranquilamente na caminha dele, tomando café pela manhã, o filho podendo ir para a escola, brincar com os amiguinhos,
perfeito, curado, protegido. As palavras de Jesus foram claras: nunca mais, eu não permito mais, nunca mais retorne a Ele. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que cura, é o Evangelho que salva, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que traz esperança, é o Evangelho que escreve novas histórias. Quem fez isso por você? Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus, foi Ele que fez isso por mim, foi Ele que fez por você. Amém? Glória a Deus. Quando os discípulos entraram em casa, eles perguntaram a Jesus em particular: por que é que nós não podemos expulsar aquele demônio? Então Jesus respondeu: porque aquele demônio não pode ser expulso, senão por meio da oração e do jejum. Meus irmãos, os nossos doutrinadores, eles possuem interpretações, mas eu quero acreditar que existem determinadas missões que exigem uma maior proximidade. Há missões que exigem uma maior intimidade. Não significa dizer que alguém aqui tem mais ou menos do Espírito Santo. Nós somos o povo do Senhor e o Espírito Santo habita em nós. Mas o Lloyd Jones acreditava que para missões específicas nós precisamos de uma espécie de poder específico, de uma espécie de consagração específica. Não é que os discípulos não possuíam o poder de Deus na vida deles, eles até possuíam, mas ao que parece, para essa empreitada, para essa missão, o poder não era suficiente. Eu creio que a nossa oração hoje à noite deveria ser: Senhor, dá-nos mais do teu poder. E isso vem através da oração, e isso vem através do jejum. Mais próximos do Senhor, mais sensíveis à sua voz, para que nós possamos vencer melhor os desafios que porventura estejam diante de nós, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos fazer 3 aplicações e nós oramos. A primeira delas: nesse texto tão belo que nós acabamos de estudar, nós podemos ver a relevância que aqueles que se importam conosco e que verdadeiramente nos amam possuem em nossas vidas. Esse pai nunca desistiu. Ele não mediu esforços para ver o seu filho curado. Da mesma forma, eu gostaria de encorajar você a continuar orando, a continuar acreditando na transformação dessas pessoas especiais, que você tem orado há tanto tempo para verem transformadas. Eu quero acreditar que em alguns dias, os dias mais difíceis, o coração desse homem, por mais que amasse o seu filhinho, chegou a acreditar que talvez não houvesse mais saída, não houvesse mais esperança, mas com Jesus sempre há uma saída, com Jesus sempre há uma esperança. Meus irmãos, eu creio que não há nenhum coração tão duro que Jesus não possa quebrar. Você pode, quem sabe, um dia estar contando o testemunho para a glória de Deus, desta pessoa querida, que foi alcançada pelo Evangelho e agora é cheia do poder de Deus, está com o povo do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Em segundo lugar, existem situações em nossas vidas que exigirão uma maior proximidade. Isso só é possível por meio das práticas devocionais. Fortaleça a sua vida de oração, meu irmão. Procure encaixar momentos com Deus na sua vida, vai fazer toda a diferença. E em terceiro lugar, se assim como esse pai da história que nós estudamos hoje, você está lidando com alguma situação que foge completamente do seu controle, descanse o seu coração. Jesus está conosco e Jesus é todo poderoso. Ele vai lá e Ele vai resolver. Traga a sua demanda aos pés de Jesus. Creia que Ele também pode se compadecer de você. E assim como o pai amoroso desse menino, com a graça de Deus e de acordo com a vontade do Senhor, você não voltará para casa de mãos vazias. Amém?